Cabelo cresce nas entradas. Suplemento 100% natural que reativa células tronco é liberado pela Anvisa. Estudo de Stanford comprova. Mistura de proteínas em um suplemento 100% natural que tem forte efeito sobre os folículos capilares, estimulando o crescimento de 1.200 fios por semana. Cerca de 44,1% dos pacientes que usaram o composto tiveram melhora leve a moderada da calvície. Já entre aqueles que receberam placebo, a porcentagem foi de apenas 7,7%. Entradas no couro cabeludo que te fazem parecer ser 10, 15 anos mais velho. Apelidos de mau gosto e uma autoestima destruída, autoconfiança abalada. O pior de tudo, a tendência é piorar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a calvície começa a atingir uma parcela dos homens a partir dos 20 anos e, quando eles chegam aos 50, mais da metade já não tem mais cabelo. A boa notícia é que pesquisadores descobriram uma fórmula natural que, quando utilizada, age diretamente na raiz do problema, melhorando a calvície em até 43% nos primeiros 3 meses de uso. Esta solução recentemente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, exerce um eficiente efeito sobre os folículos, fazendo com que eles cresçam e produzam fios capilares fortes como se você estivesse de novo na puberdade. Então, se você sente que os seus cabelos não param de cair e as entradas na sua cabeça não param de crescer, se já teve apelidos como Homer Simpson e careca da turma, e se tem vergonha da barba falhada, se você é aquele cara que já cansou de usar produtos fortes como minoxidil e finasterida, que têm efeitos colaterais terríveis e comprometem sua saúde, então este suplemento pode ser a solução para se livrar da cabeça pelada e evitar que a calvície avance ainda mais. Você pode conseguir de volta os folículos capilares que foram desativados do seu couro cabeludo e ter uma aparência jovem com cabelos fortes e autoestima renovada. Se você é um dos homens que sofrem com as entradas que não param de crescer, você tem apenas 3 opções para lidar com este problema. 1. Aceita o seu destino cruel. Raspar tudo de vez e ser careca para sempre ou passar o resto dos dias fazendo malabarismo para espalhar os poucos tufos de cabelo que você tem pela cabeça. 2. Fazer implantes invasivos, dolorosos e extremamente caros, precisando desembolsar mais de R$27 mil só para a cirurgia, aceitando os possíveis riscos à sua saúde. 3. Passar a olhar mais atentamente para esta solução tópica, que segundo o estudo científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiofarmacêutica, INTC Nanobiofar, pode melhorar a calvície em até 43%, estimulando o crescimento de até 1.200 fios por semana. Descubra hoje por que esse composto funciona tão bem para combater a calvície. Eu tenho 42 anos, e as pessoas achavam que eu tinha mais de 50. Meus amigos me colocaram apelidos nos grupos do WhatsApp e aí passei a usar mais toucas e bonés, ficando com a imagem de desleixado e antiprofissional. Também já raspei para assumir a careca, mas a confiança nunca veio. Com as mulheres, a cada fora que eu levava era uma humilhação. Resultado: descontei na comida e fiquei gordo e careca. Ricardo S., 42 anos, brasileiro que participou do estudo americano. Esta fórmula baseada no estudo de professores e doutores da UFMG, dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiofarmacêutica, INTC Nanobiofar, foi o que fez Ricardo e outros 250 homens de diferentes nacionalidades deixarem a calvície no passado e experimentarem uma nova vida, com mais autoestima e confiança. Veja aqui como esta fórmula atua como um freio no desenvolvimento da calvície e como colocar as mãos nela. Pesquisadores explicam a calvície. Para acabar com a queda dos fios e impedir que as falhas da sua cabeça se espalhem até que você fique careca, antes você precisa entender o que está acontecendo com seu couro cabeludo. A explicação é de um estudo recente da Universidade de Stanford sobre perda de cabelos, Identifying Novel Strategies for Treating Hair Loss Disorders. Quando a testosterona, hormônio sexual masculino, entra em contato com a raiz dos cabelos, ocorre uma desaceleração na multiplicação das células dos folículos.
A baixa produção dessas células é potencializada por uma proteína chamada SFRP1, que é uma importante reguladora de crescimento que afeta muitos tecidos, incluindo os folículos pilosos. Ou seja, quanto mais SFRP1 você produzir, mais depressa você fica calvo. Então, para não ficar careca, você precisa produzir menos SFRP1. Agora, o problema é que não é tão fácil assim. Isto porque esta produção é natural e ainda mais destrutiva nos homens do que nas mulheres. De acordo com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fatores como o tabagismo, a poluição, a má alimentação e o próprio desânimo colaboram para que a produção dessa proteína destrutiva aumente cada vez mais. O efeito disso é o pior possível. Você come mal e seus cabelos restantes ficam ainda mais fracos. Os cabelos caem e a produção de SFRP1 aumenta. Você engorda, fica ainda mais deprimido e mais careca. Não demora muito até virar o famoso personagem de desenho animado, Homer Simpson. O personagem Homer Simpson representa o estereótipo de homem descuidado e não atraente que todo cara quer evitar ser. Anvisa aprova inibidor de SFRP1. Chega ao Brasil composto natural que ajuda a combater a calvície. Se você já chegou ou está chegando no nível Homer Simpson de calvície, ainda há chance de melhorar este quadro e reduzir a produção de SFRP1. Pesquisadores da Universidade de Manchester afirmam que é possível estimular o nascimento de novos folículos capilares em homens calvos com este suplemento inteligente com ingredientes naturais recentemente aprovados pela Anvisa, com o nome de Manpower Air. Para quem sofre desse problema, alguns tratamentos invasivos, como alguns implantes, podem ser muito prejudiciais. Não há um que seja universalmente eficaz, a não ser os naturais. Por isso, as novas possibilidades de tratamento são animadoras, já que dão às pessoas mais opções que podem ser mais eficientes, disse Kenneth Williams, especialista em restauração capilar. Diferente dos remédios fortes que mexem com a saúde do coração, o Manpower Air é a solução natural feita através de vitaminas para reativar as funções das células tronco e com isso a sua raiz folicular será revitalizada e terá um novo ciclo de crescimento. Aumentar o metabolismo dos folículos capilares. Este efeito promove a profunda nutrição dos folículos pilosos, resultando em uma mudança mais rápida das células tronco na fase crucial do crescimento capilar. Esta fórmula inovadora é a solução ideal para o desbloqueio de folículos capilares. Os testes comprovam. 44,1% dos usuários da fórmula que usaram o composto na cabeça tiveram de volta os cabelos que acharam que nunca mais teriam. Já os que usaram óleo só tiveram 7,7% de resultados. Os distúrbios do crescimento capilar geralmente carregam um grande fardo psicológico. Aqui usamos a fórmula para ter resultados visíveis em pouco menos de 4 meses, diz o Dr. Nathan Avksha, um dos responsáveis pela pesquisa sobre calvície da Universidade de Manchester. Desde a publicação das confirmações, a fórmula do Manpower Air passou a ser distribuída a laboratórios oficiais como fim de teste. Um dos brasileiros que conseguiu um dos primeiros frascos foi o jornalista de 56 anos Vanderlei P. Eu já havia ficado careca. Aproveitei que estava passando uma temporada nos Estados Unidos para ser um dos pacientes desta nova fórmula natural e me surpreendi com os resultados. Em poucos meses já pude sentir o alívio de saber que meu cabelo não estava mais caindo. E mais, todos notaram que meus fios estavam verdadeiramente fortes, saudáveis e resistentes como nylon. Não demorou até nascer cabelo novo no canto da cabeça. Eu não tinha cabelo lá desde os 25, afirma. Após 3 meses de uso do Manpower Air, esses foram os resultados. Ben H. Johnson, 47 anos, New Jersey, crescimento de até 70% dos fios com o suplemento. Roger Peters, 63 anos, Ottawa, resultado após tratamento com Manpower Air. Conclusão. Em média, o Manpower Air deu aos participantes os seguintes benefícios: cabelo brilhoso, volumoso, forte. Mais ceramida. Sem efeito colateral. Redução de 87% a queda de cabelos. Crescimento mais eficaz. Nascimento de novos fios. Multiplicação das células da raiz capilar. Parece milagre, não é mesmo?
Mas acredite ou não, é isso que acontece quando você tira do seu corpo a substância que está te deixando calvo para ter o mesmo crescimento capilar que você tinha aos 20 anos de idade. Atenção, não adquira o Manpower Air antes de ler isso. Muitos leitores nos enviaram um e-mail dizendo que após ler a nossa matéria, adquiriram o Manpower Air através do Google, porém não receberam o produto ou receberam a embalagem com óleo dentro. Isso acontece porque alguns safados estão se aproveitando da popularidade do Manpower Air para vender produtos falsificados. Para proteger os leitores, entramos em contato com os fabricantes oficiais do Manpower Air, e eles nos informaram o seu site oficial, que você encontra abaixo. Além disso, eles também nos agradeceram por ajudar a lutar contra os falsificadores, e concordaram em oferecer uma promoção exclusiva para leitores, um desconto de até 60% no preço do produto, menos da metade que você iria pagar, e uma garantia espetacular, chamada de garantia blindada, mas apenas para quem agarrar a oportunidade até hoje. Confira a garantia blindada Manpower Air abaixo. Você, leitor do Notícia Agora, tem direito a testar o nosso suplemento para crescimento capilar chamado de Manpower Air, por 30 dias. Apenas dê o seu voto de confiança e veja o poder desses ativos na sua cabeça. Se dentro de 30 dias, você não eliminar até 15% das entradas da sua cabeça, não reduzir a queda, não sentir o crescimento de barba onde você tem falhas, ou se você não gostar de qualquer coisa, então entre em contato com a gente pelo e-mail que compramos de volta todos os frascos de você, pelo mesmo valor que você pagou, mesmo que você já tenha usado tudo. Isso significa que você não arrisca absolutamente nada ao testar o Manpower Air, a não ser perder esta oportunidade de ter a sua autoestima de volta e os cabelos mais firmes do que nunca. Nós podemos fazer essa garantia blindada por 2 motivos. Sabemos que o produto funciona de verdade, e a prova disso são os estudos da Universidade de Manchester e Universidade de Stanford, que confirmaram cientificamente os resultados em 230 voluntários, e por causa disso, podemos oferecer esta garantia blindada e nos arriscar a comprar os frascos de você de volta pelo mesmo preço que você pagou, e mesmo que você já tenha usado tudo. Nós temos certeza que depois de você experimentar os benefícios do Manpower Air, você não vai mais querer viver sem. E por causa disso, você vai contar para seus amigos que vão querer se livrar da calvície também com a nossa fórmula exclusiva de crescimento capilar natural. Sabemos que confiar em alguém esses dias é difícil, então apenas vá até o nosso site e veja os depoimentos que confirmam a eficácia do nosso produto. Depois, escolha o seu kit e faça o teste por 30 dias. Nós garantimos os seus resultados com o nosso próprio dinheiro. Essa oferta é exclusiva para leitoras desta matéria, e válida apenas até hoje, ou enquanto durarem os estoques. Adquira o Manpower Air apenas no site oficial, ou corra o risco de comprar açúcar dos falsificadores. Clique no banner abaixo, você será redirecionado ao site oficial, onde é possível adquirir o Manpower Air com desconto de 60%. Garantia blindada Manpower Air e parcelamento em 12x. O cabelo cai se parar de usar. Efeitos colaterais e o que acontece depois que o cabelo cresce. O que acontece ao passar o Manpower Air? A resposta é simples. O seu cabelo cresce. Nas falhas, nas entradas e na barba. É interrompida a produção da substância que mata os folículos capilares e isso não causa nenhum dano à saúde. Para explicar melhor, convidamos o Dr. Joel Carlos, pesquisador e dermatologista. Existe algum problema no uso do Manpower Air? Dr. Joel Carlos. Para a saúde, não. Na verdade, muito pelo contrário, esse tipo de vitamina age diretamente nos folículos capilares. Se você quer ter cabelo de volta e não pretende desembolsar uma pequena fortuna para isso, indico fortemente ao uso do Manpower Air, principalmente se você já apresenta fios brancos ou está começando a engordar. Existe efeito colateral. Dr. Joel Carlos. Não. A fórmula é totalmente natural e, por isso, não apresenta nenhum efeito colateral. Depoimentos dos leitores. Você experimentou o Manpower Air? Veja o que alguns dos nossos leitores falaram sobre o Manpower Air.
Você experimentou e gostaria de dar seu depoimento? Envie um e-mail para suporte@icaps.com.br e nos conte a sua história. Minha barba ficou mais cheia e as entradas diminuíram. Depois que entrei em depressão, comecei a perder cada vez mais cabelo. Meus colegas zoavam e eu até participava, mas no fundo estava me sentindo um lixo. Sou novo, tenho 23 anos e já tinha vários buracos na cabeça além da barba rala. Depois de usar o suplemento senti que minha barba ficou mais cheia e as entradas diminuíram. Isso refletiu diretamente no meu psicológico. Lucas A. 23, Ubatuba. Meu cabelo era grande, mas tinha falhas na frente e tive que raspar. Me chamavam de padre. Meu cabelo era grande, mas com a calvície o visual virou motivo de piada. O cabelo crescia só em algumas partes e outras estavam ralas e quebradiças. Foi quando me chamaram de padre que raspei a cabeça, mas não gostei do resultado e comecei a usar. Meu cabelo que antes caía o dia todo começou a nascer forte e rápido, até nos lugares onde não nascia antes. Márcio Campos, 35, Joinville.